Jesus. Então nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ele continua curando, libertando, salvando, mandando vidas para o céu. Amém? Só Jesus pode salvar. Esta é a mensagem que eu e você temos que entregar com coragem às pessoas. Amém, igreja? Queridos, nós vamos falar hoje sobre ser pai é saber exercer amor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. E nós vamos ler aqui esse texto que nos apresenta Deus como o Pai, Então nós vamos ver aqui que a palavra de Deus nos diz nesse texto, e nós vamos receber do Espírito Santo aquilo que o Senhor quer nos entregar nesta noite. 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. Quem achou diz amém? Amém. Então diz assim, irmãos, a palavra de Deus: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Amém, irmãos? Irmãos, aqui a palavra de Deus nos apresenta Deus como Pai, e diz assim, o apóstolo João falando à igreja na época: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Queridos, Deus é o Pai dos pais. Ainda que exista no mundo o pai mais velho, mais idoso, Deus é pai desse pai. Deus é pai de todos os pais. Ele é o pai dos pais. Ele é o pai por excelência. Ele é pai de quem nunca teve pai. Amém? Ele é pai de quem nunca teve um pai. Eu estava vendo a Marlene assistindo ali o testemunho de um jovem, como é que começou a vida dessa pessoa lá no mundo. Ele foi gerado através de um estupro, a mãe dele foi estuprada, e aí no Brasil ainda é permitido que se faça aborto por estupro, Só que a mãe não o abortou, e ele nasceu sem pai, só com a mãe, e aos 7 anos, dentro de uma creche, ele foi abusado, e a partir dali, o espírito, vamos dizer assim, da prostituição começou a trabalhar na vida já dele, criança, e ele começou naquele momento se enveredar para o caminho da homossexualidade, se tornou adulto, se tornou trans, foi para o mundo, se perdeu. Mas o que acontece? Olha só como é que é a história do ser humano, irmãos? Eu começo a contar uma história de uma criança que nasceu fruto de um estupro, que aos 7 anos é abusada numa creche, aí cresce e se transforma numa pessoa trans, e a gente pensa, meu Deus, tem tudo para dar errado, E aí o que acontece? Nessa família tinha uma tia evangélica e uma prima, que oravam por ele e pregavam para ele, mas ele tinha ódio de Deus. Sabe o que é a pessoa ter ódio de Deus? Porque Deus era apresentado como Pai, Deus era apresentado como Pai, e toda a indignação do coração dele, a figura de Pai, considerando a maneira como ele foi gerado, concebido, ele tinha ódio de Deus no seu coração. E o que aconteceu? O tempo foi passando, a depressão foi chegando, foi chegando, e ele tentou suicídio por 3 vezes, e na terceira vez, quando ele pega a faca, já para tirar a sua vida, naquele momento
não sei se é o quarto, se enche de uma luz, e ali o próprio Senhor se manifesta, e ele diz no seu testemunho, que ali ele se prostra, ele diz: se o Senhor realmente é Deus, se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente é Pai, se o Senhor realmente é Salvador, muda a minha vida. E aí naquele momento ele entrega a sua vida ao Senhor. O que aconteceu com ele? Saiu da homossexualidade, jogou fora toda a roupa de trans, a roupagem trans, assumiu uma vida heterossexual, casou, tem filhos, você chegou a ver? Tem filhos, e hoje é pastor. Hoje é um pastor, pastor Flávio Amaral. Você vai lá na internet, no YouTube, você vai ver o testemunho desse pastor. E hoje ele fala de um Deus que o acolheu, que foi pai na vida dele quando ele nunca conheceu seu pai. Por isso eu digo para você, querido, esse Deus, ele é pai para aqueles que nunca tiveram pai. Deus é amor, né? E esse amor de Deus, irmãos, é algo assim incomensurável. O amor de Deus, irmãos, é incomparável, ao ponto dele dizer que, lá em Isaías 49:15, que se uma mãe se esquecer do filho que amamenta, o seu filho de colo, ele jamais se esquece, ele jamais abandona, ele jamais deixa. Ainda que o amor de mãe na terra seja o amor mais profundo, mais nobre, ao ponto de ser até comparado ao amor de Deus, o amor de Deus ainda é maior. E ele salva, ele acolhe, né? E eu quero dizer para você nessa noite, pensando na figura de Deus como alguém que sabe exercer amor com perfeição, eu penso que o mérito e o desafio de um pai, né, falando agora no aspecto humano e olhando para a figura de Deus, está na capacidade que esse pai tem de exercer amor de uma maneira condizente e coerente com a necessidade do filho ou dos filhos que possui. Não apenas, irmãos, exercendo o amor naquele aspecto que nós mais gostamos de enfatizar, que é o amor que acolhe, que é o amor que provê, que é o amor que abençoa, que é o amor que supre, mas também o amor que forma, que é o amor formador, que é aquele amor que corrige, que é aquele amor que instrui, que é aquele amor que aperfeiçoa, que trabalha no caráter do filho para que o filho cresça, amadureça, desenvolva todo o seu potencial de filho e seja não somente uma pessoa abençoada, mas também seja uma pessoa abençoadora. Então eu penso que um pai, né, olhando para cada um de nós aqui nessa noite, um pai que faz a diferença, um pai que consegue exercer bem a sua função de pai, é esse pai que sabe exercer amor, não somente o amor que abençoa e provê, mas também o amor que forma o caráter dos seus filhos. E aí eu quero propor para vocês a gente trabalhar essa questão do amor através de um acróstico. O que é um acróstico, pastor? Um acróstico é uma maneira de você pegar uma palavra, colocar ela de forma vertical e a partir das iniciais dessa palavra você criar uma mensagem, uma poesia, ou até falar de outras qualidades ou palavras que estão associadas a essa palavra, que é a base do acróstico. Então a base do nosso acróstico é o amor. Amém, igreja? Então pensa no amor aqui de forma vertical. Amor, né? Faz de conta que eu escrevi aqui, amor, né? Na vertical. Então nós vamos entender que o pai que exerce amor é o pai que consegue desenvolver o seu papel, que consegue desenvolver a sua missão, porque amor tem a ver com atenção. A primeira letra da palavra amor é o A. Então esse A eu quero colocar nele aqui atenção. Quem ama fica atento às necessidades da pessoa amada. Fala para o seu irmão aí, quem ama tem atenção. Quem ama tem atenção. Irmãos, amar é você tratar com atenção quem você ama, né? Nós vivemos um tempo de muita desatenção, né? Existe a desatenção do trânsito. Esses dias ali na Guaicurus, onde eu moro, uma ciclista passando próximo ao acostamento,
e o condutor, por desatenção, abriu a porta, ela bateu na porta, caiu, passou um caminhão e matou a pessoa. Assim, uma morte tão assim, você fica pensando, mas meu Deus, como é que pode, né? Uma questão de desatenção. A pessoa abriu a porta, não viu que vinha alguém, a pessoa bateu, caiu, passou um carro e matou. Às vezes uma desatenção, ela cria uma tragédia, né? Às vezes uma pequena desatenção, a gente fala, mas é só uma pequena desatenção. Irmãos, nós não podemos olhar para a desatenção como uma coisa pequena muitas vezes. Assim como existe a desatenção no trânsito, assim como existe a desatenção muitas vezes no nosso trabalho, também, infelizmente, existe a desatenção no âmbito familiar, dentro de casa. E hoje é um tempo que nós precisamos estar atentos às necessidades das pessoas com quem nós convivemos. Nós precisamos estar atentos às necessidades da nossa família, né? Nós temos hoje muitos filhos depressivos dentro de casa. Nós temos hoje muitos filhos com tendência suicida dentro de casa. Nós temos hoje muitos filhos com problemas espirituais dentro de casa. E o que esses filhos precisam, irmãos? De atenção. Nós precisamos estar atentos às necessidades dos nossos filhos, como pais, né? Nós precisamos estar atentos, porque, irmãos, os nossos filhos mandam sinais através das suas emoções, né? Nós precisamos estar atentos para fazer uma leitura, irmãos, das emoções dos nossos filhos. Quando ele está triste, quando ele está quieto, quando ele está eufórico, quando ele está reflexivo. Quando você dentro da sua casa, você vê alguém que não está bem, você consegue detectar se aquela pessoa ali está normal ou ela está fora do seu normal? Quem faz isso constantemente? Quem exercita isso? Isso é atenção. Isso é atenção. Por exemplo, se o Davi chega em casa e ele está meio quietão, eu já vou perguntar, cara, o que aconteceu? Abre o coração, né? O que está acontecendo com você? Por quê? Porque a gente tem que estar atento aos sinais emocionais que muitas vezes nós vemos nas pessoas que nós amamos, né? Minha esposa, se ela não está bem, eu olho no semblante dela, eu já consigo captar, né? Se ela está bem, se ela não está bem, se ela está preocupada, e aí eu vou perguntar para ela, ela vai me falar. Minha sogra, né? Que é outra pessoa que está sempre perto da gente, eu vou na minha sogra, se eu vejo que ela não está legal, eu já pergunto, está bem? Às vezes ela fala, estou bem, mas eu sei que não, às vezes não está. Às vezes ela está querendo me dar um perdido ali, né? Aí a gente vai cutucando até ela falar o que está acontecendo. Mas a gente tem que ler as pessoas, a gente tem que estar atento. Quando você está atento, você se torna uma pessoa mais preparada para ajudar. Você se torna uma pessoa mais preparada para ser instrumento de Deus na vida do outro. Porque, irmãos, às vezes as pessoas estão com problemas, com dificuldades dentro de casa e ninguém está vendo. Sim ou não, irmãos? Ninguém está vendo, ninguém está dando atenção, ninguém está nem aí para o que está acontecendo. E hoje nós temos que estar atentos, irmãos, porque tem muita gente com problema dentro da sua própria casa. Como é bom quando o marido está atento às necessidades da mulher. Como é bom quando a mulher também está atenta às necessidades do marido. Como é bom quando os pais estão atentos às necessidades dos filhos, e os filhos, é mais difícil, também estão atentos às necessidades dos pais. Tem uma frase que diz assim, que um pai cuida de 10 filhos, e 10 filhos não cuida de um pai, né? É uma frase que o pessoal fala aí, porque é usada aí, né, vamos dizer assim, no vocabulário popular, para mostrar que um pai ou uma mãe, ele está muito mais predisposto a cuidar dos filhos do que os filhos predispostos a cuidar dos pais. Infelizmente é uma realidade, né, que nós vivemos, mas nós temos que estar atentos. Hoje nós precisamos demonstrar amor através da nossa atenção, irmãos. A atenção é uma maneira de nós demonstrarmos amor, porque a atenção, quando você está atento, você não se torna uma pessoa ausente. E hoje tem muita gente ausente muitas vezes para ajudar, para elogiar, ausente para aconselhar. Por quê? Porque não está dando a devida atenção para o outro, né? E nós precisamos dar atenção, nós precisamos estar atentos.
Nós, como pais, quem tem filhos pequenos aí? Aí, ó, os pais de filhos pequenos, ou de filhos ainda de idade bem infantil, eu pergunto para vocês, pais, temos ou não temos que estar atentos àquilo que os nossos filhos estão assistindo? Sim ou não? Irmãos, nunca foi tão necessário que os pais hoje estejam atentos àquilo que os filhos estão assistindo, inclusive desenho animado. Porque, irmãos, na minha época era o Pernalonga, era o Pica-Pau, era o Pepe Legal, né? Lembra do Pepe Legal, Gerson? Isso aí é da nossa época, né? É o Pepe Legal, era o hipopótamo lá, né? Era o tubarão, enfim, eram os desenhos muito mais tranquilos e inocentes. Hoje, os desenhos estão carregados de homossexualidade. Sim ou não, irmãos? Esses dias eu peguei na Netflix lá, né? A minha netinha gosta de assistir a um desenho chamado Jurassic World. Aí vai, até uma determinada fase estava tranquilo, mas já dava sinais que alguma coisa ia acontecer. Sabe quando começa a dar sinais no desenho, você já começa a perceber? Mas chegou lá num capítulo que as duas meninas, né? Qual que é a mensagem que está passando ali, irmãos? Uma menina que está assistindo, tem ela 3 anos, 4 anos, que menina pode ficar com menina, né? E vice-versa, irmãos. Ou seja, irmãos, desenho animado é uma coisa que fala muito ao coração das crianças, porque quando a gente é infantil, a gente se identifica com o desenho, né? A gente encontra uma identificação com o personagem daquele desenho, e por isso que o desenho, ele é uma fonte muito poderosa de ensino, né, na vida das nossas crianças. Então, hoje nós temos que estar atentos ao que as nossas crianças estão assistindo. Nós temos que estar atentos, né, aqueles pais que já têm filhos um pouco mais de idade, aos posicionamentos que os nossos filhos têm sobre esses temas, né? Qual é o posicionamento que o seu filho tem? Será que ele está condizente com a Bíblia? Será que realmente o coração dele está fechado para essas questões ou está aberto para essas questões? Porque senão lá na frente você fala, não, mas eu criei dentro da igreja. Ai, irmão, se você soubesse o índice de jovens que foram criados dentro da igreja, tiveram escola bíblica, passaram pela igreja, mas hoje estão lá fora e estão no homossexualismo, na homossexualidade, né? Mas, então nós precisamos estar atentos aos sinais que os nossos filhos dão e conversar com eles, né? É função nossa fazer isso, né? A palavra de Deus diz que nós temos que fazer isso, nós temos que sentar com os nossos filhos, nós temos que estar ao lado deles. Então nós temos que ter atenção, irmãos, com as amizades que os nossos filhos têm. Se tem uma outra coisa que influencia muito o filho, é a amizade, né? Então, quais são as amizades, né? Quais são as amizades? Atenção com aquela questão de rede, né? Rede social. Hoje tudo está ligado na internet. Existem muitos jogos eletrônicos que você está jogando com pessoas via internet. Sim ou não, irmãos? Isso não é da minha época. Eu começo a aprender essas coisas por causa do Davi. Eu lembro que o Davi uma vez estava num jogo desses, em que entram várias pessoas de vários locais do Brasil e estavam lá jogando. De repente um dos camaradas lá se apresenta como satanista, que estava lá presente, envolvido ali naquele jogo, e ele não teve, assim, irmãos, constrangimento nenhum de dizer quem ele era, né? E disseminando ali já, né? Falei, Davi, cessou, né? Esse tipo de jogo, né? Olha só o tipo de pessoa com quem você acabou se conectando, criou uma conexão, né? Não tem nada a ver, é uma pessoa totalmente contrária em relação àquilo que nós cremos. Então essas coisas, elas estão acontecendo nos dias de hoje, e eu vejo essas coisas por quê? Porque sempre estou atento, eu estou atento ao que está acontecendo dentro da minha casa, né? Eu estou atento. Agora eu não sei, né? Eu não sei se isso acontece, se isso é assim na casa dos outros irmãos, eu não sei, né? Na minha casa eu preciso estar atento, né? Graças a Deus hoje Gabriel, Mateus já tem a casa deles, já tem lá, vamos dizer assim, a autonomia deles, mas ainda tem o Davi lá, né?
Daqui uns dias o Davi vai bater asas, né? Vai ter lá a casa dele também, mas que ele leve isso como experiência, né? Que ele saiba conduzir, né, a vida dele depois com sabedoria, porque hoje, irmãos, não está fácil. Precisamos estar atentos a muitas questões que às vezes a gente acha que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Essa frase não tem nada a ver, e para mim essa frase, irmãos, o diabo num dia muito inspirado ele criou ela. E eu quero dizer para você, a gente justifica isso, a gente justifica muitas coisas que a gente às vezes não quer abrir mão com essa frase, mas isso não tem nada a ver, e às vezes tem tudo a ver, tudo a ver, irmãos. Então ser pai é saber exercer amor, amor com atenção, né? Estando atento, estando ligado, né? Aquilo que os nossos filhos estão vendo, aquilo que os nossos filhos estão assistindo, né? As pessoas com quem eles estão andando, aos posicionamentos que eles estão construindo na sua mente, no seu coração, sobre esses temas, principalmente os temas relacionados a essas questões de sexualidade dos nossos dias. Precisamos estar atentos a essas questões, né? Segundo, irmãos, ser pai é saber exercer amor. Eu vou pegar o M de amor e colocar assim, que amar tem a ver com manter-se firme. Diga para o seu irmão, e mantenha-se firme. Pais e mães, nós temos que nos manter firmes, firmes, no propósito de nós sermos os educadores dos nossos filhos. Irmãos, ser pai é educar, ser pai é ensinar. Se tem alguém que precisa ensinar o meu filho sobre o que é certo e o que é errado, esse alguém sou eu. Se alguém precisa ensinar o seu filho sobre o que é certo e o que é errado, esse alguém é você. Não são os animadores de auditório, irmãos, não são os estudiosos, né, da psicologia moderna. Não, quem tem que ensinar os nossos filhos somos nós, como pais. Isso foi atribuído a nós. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a caminhar com Deus, a viver, irmãos, o projeto de vida estabelecido em Cristo Jesus. E você faz isso, primeiro, quando você exemplifica com a própria vida aquilo que você quer que seu filho aprenda, né? Então, por exemplo, se eu como pai, eu quero que meu filho aprenda, né, a orar, o que ele tem que ver em mim, irmãos? Alguém orando, né? Se eu quero ensinar o meu filho a ser uma pessoa íntegra, o que ele tem que ver em mim? Integridade, né? Se eu quero ensinar ao meu filho que ele precisa ser uma pessoa honesta e verdadeira, ele tem que ver em mim uma pessoa honesta e verdadeira. Ou seja, tudo que eu fizer, ele vai fazer também, né? Em outras palavras, irmãos, eu preciso ser o exemplo que o meu filho vai seguir, né? O foco de ensinar ou de educar não está naquela postura autoritária e impositiva. Você tem que fazer porque eu estou mandando, você tem que fazer porque eu sou seu pai. Não, irmãos, o foco de ensinar está na autoridade e na inspiração. Eu tenho que colocar no coração do meu filho o desejo dele fazer o que eu estou fazendo, porque ele admira, me admira, ele vê em mim alguém que ele quer imitar, né? Então nós como pais temos que bater no peito e dizer o seguinte: se meu filho precisa ter um herói, esse herói serei eu, né? Se meu filho precisa de um herói, esse herói serei eu, seja no aspecto moral, ético, espiritual, eu serei o exemplo que ele precisa seguir. Porque se ele não seguir você, ele vai seguir outras pessoas, né? Então nós precisamos entender que educar é muitas vezes você trazer para si a responsabilidade de mostrar através da sua vida o que você quer ensinar para o seu filho. Então, às vezes, filhos homens não vêm à igreja porque os pais não vêm à igreja, né? Vem a mãe. Geralmente mais são as mulheres. Quando vem reunião de oração, você vê 70% da mulher, né? E os homens 30%. Ou seja, sempre as mulheres estão tomando a frente e os homens estão deixando a desejar, né? Os homens estão muitas vezes
retrocedendo no seu compromisso, na sua responsabilidade. E eu quero dizer para vocês, homens, para mim, em primeiro lugar, nós temos que ficar firmes no propósito de sermos o sacerdote da nossa casa. Se tem alguém que tem que conduzir a família a Deus, esse alguém tem que ser nós, eu, você, cada um de nós que está aqui. Se tem que ter alguém lá na sua casa ou na minha casa que ore, tem que ser o homem, tem que ser o pai, tem que ser o marido. Nós temos que puxar a rédea, nós temos que puxar a fila, né? A autoridade está sobre os nossos ombros. Quem colocou essa autoridade sobre os nossos ombros? Quem, irmãos? Deus. Ou seja, quando nós cumprimos a nossa missão, nós estamos honrando a Deus, estamos honrando, né, a confiança que Deus colocou sobre os nossos ombros. Porque eu digo assim, irmãos, a mulher parece que ela já nasceu apta para liderar. Não fiquem tristes, homens, mas parece que a mulher já nasceu pronta para isso, né? Porque se você deixar, ela lidera, ela faz, ela acontece, ela vai, ela trabalha lá fora, chega dentro e faz também. O homem parece que ele precisa aprender. Eu acredito que Deus, Ele colocou sobre os nossos ombros essa responsabilidade exatamente para que nós fizéssemos um esforço adicional, né? Porque a mulher, ela tem essa capacidade de trabalhar com aquilo que é mais sério naturalmente. O homem, ele muito facilmente dispersa, o homem muito facilmente ele desvia do foco, né? A mulher não, ela está ali, está sempre pensando nas coisas mais sérias dentro de casa. Então nós, como homens, precisamos acordar para essa realidade. O que está acontecendo hoje não é culpa do feminismo, nem tudo é culpa do feminismo. Muitas vezes é culpa de nós mesmos, de uma acomodação dos homens, né? Os homens estão mais acomodados que as mulheres. E o que acontece? Alguém tem que fazer, né? Então, se você não faz, o que a mulher faz? Ela faz, porque ela está vendo que se ninguém fizer, alguém tem que fazer. Então nós precisamos despertar, né, para a realidade de que nós precisamos nos manter firmes na posição de liderança, não delegar, não repassar, não terceirizar. O líder da nossa casa deve ser nós. Amém, queridos? Isso não é machismo, irmãos, né? Está aqui minha esposa, está casada comigo há um tempo. Eu sou machista? Não fala agora, né? Não, mas, irmãos, lá a gente faz tudo junto, né? Mas ela me dá a condição de ter a última palavra, né? E então ela é extremamente eficiente em tudo aquilo que ela faz, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Como homens, mantenha-se firme no propósito de não cair diante das provações que Deus pode permitir na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Às vezes Deus vai permitir provações na sua vida, como pai, né? Se você abrir a Bíblia em Gênesis 22, versículo 1, você vai encontrar lá que Deus provou Abraão. Ou seja, Deus passou Abraão pela prova, como pai. E ali naquele momento, irmãos, diz a palavra de Deus que Deus pede de Abraão o sacrifício de Isaac, seu filho. E ali Abraão então entra num momento de prova com Deus. E às vezes nós, pais, passamos pela prova. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Quem está passando por provas aí? Às vezes você tem que se manter firme quando a prova chega. A gente gosta de um evangelho onde a gente só vai ser abençoado, onde tudo vai acontecer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, e nem sempre é assim. Às vezes, na maioria das vezes, a gente quer ser honrado pela fé, a gente quer receber as bênçãos que vêm da fé, as vitórias que vêm da fé, os milagres que vêm da fé, mas às vezes nós temos que honrar a fé no Deus que nós servimos. E isso acontece em que momento? Quando Deus coloca diante de você uma situação difícil, que te entristece, que você não esperava passar, uma situação aparentemente ruim, desconfortável. É aí que você tem que honrar a sua fé e se manter firme na prova. E as provas, elas vêm não para Deus saber quem você é, Ele já sabe quem você é. Deus não precisa te provar para saber quem você é.
Ele te prova para mostrar para as pessoas quem você é, quem é a pessoa que você é e que Ele já sabe que você é. Mas muitas vezes Ele nos prova para remover do nosso coração inclinações ou disposições erradas que estão dentro de nós que a gente não viu ainda. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus ele passou Abraão pela prova porque Abraão tinha alguma disposição errada no seu coração e Deus queria remover aquilo através daquela prova, né? E às vezes tem disposições no teu coração que não agradam o coração de Deus, e Deus vai ter que passar você na prova para tirar aquela disposição do teu coração. Aí você fala, mas por que eu estou passando por essa prova, Senhor? Porque tem uma disposição no teu coração que não agrada o coração de Deus. Então a prova, ela não vem para te destruir, ela vem para te melhorar, ela vem para te aperfeiçoar, ela vem para tirar de você algo que está impedindo você de ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Então tem aí uma deficiência, tem uma disposição errada no teu coração, a prova vai te purificar, a prova vai te melhorar, a prova vai tirar de você aquela situação. Então às vezes é dentro da prova que Deus está te abençoando, né? Como pai, Abraão foi provado, e ao seu lado estava o seu filho, caminhando com ele na prova. E como é bom quando a gente tem alguém caminhando conosco na prova. Estou na prova, mas meu filho está do meu lado, minha esposa está do meu lado, essa pessoa está do meu lado, a minha família está do meu lado, eu não estou na prova sozinho. Então é assim que Deus trabalha, né? E eu quero dizer para você, querido, às vezes a prova vem para melhorar você, para tirar de você aquilo que não agrada a Deus, para que depois da provação, Deus possa enviar sobre a tua vida a provisão. Porque depois da provação, Deus trouxe para Abraão o quê? A provisão. Estava lá no monte, tinha provisão lá, né? Tinha um cordeiro já lá, preparado, né? Tinha uma provisão de Deus preparada para Abraão. Depois da prova, o que eu quero dizer para você? Você não vai viver na prova. Vai chegar uma hora que a tua prova acaba. E aí o que vai prevalecer na tua vida? A provisão de Deus. A provisão de Deus. Mas para você chegar na provisão, você tem que passar pela provação. E como pai, Abraão passou pela provação, Isaac observando, Isaac olhando, né, a postura do seu pai. E ele viu que seu pai não reclamou, não murmurou, não se revoltou contra Deus. E isso é importante, irmãos. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria? A gente murmura, a gente reclama, a gente se revolta com Deus, a gente chuta o pau da barraca, a gente fala besteira, né? Porque as coisas estão acontecendo de uma maneira que a gente não gostaria que elas acontecessem. Então ali naquele momento Abraão estava ensinando o seu filho a ser resiliente na prova. Estava ensinando o seu filho que na prova a gente não deve reclamar, que na prova a gente tem que confiar na sabedoria de Deus. E o que é confiar na sabedoria de Deus, pastor? É você passar por uma situação que você não entende, que você não compreende, mas dizendo para você mesmo: eu não sei o que está acontecendo, eu não compreendo o que está acontecendo, mas eu sei que o meu Deus sabe, e Ele vai trabalhar em meu favor. Isso é confiar na sabedoria de Deus. É você entender que você não sabe, mas Deus sabe, e você confia no trabalhar de Deus, você confia no agir de Deus. Então às vezes nós temos que nos manter firmes quando a prova chega. Quem já passou por prova financeira aí? E é ruim quando chega a prova financeira, né, irmãos? Se tem uma coisa que abala um pai, é chegar no final do mês e ele vê que ele não tem na sua mão os recursos financeiros para honrar os seus compromissos, para pagar suas contas, para comprar as coisas que a sua família precisa, seus filhos precisam, sua esposa precisa. E às vezes isso acontece. Isso já aconteceu comigo, né? Eu acredito que isso já aconteceu com algumas pessoas aqui, né? Às vezes você precisa do dinheiro e você não tem aquele dinheiro. Eu já passei por uma experiência lá atrás, quando eu era caixa ainda no Bradesco, muito lá atrás, de estar no vermelho, né? A gente fala no vermelho, no limite,
E aí, tipo assim, não podia acontecer mais nada de negativo, nada, não podia, porque já estava com a corda no pescoço. Aí me dá uma diferença no caixa de R$1.000, e não acha, e procura, e pega a fita, e leva para casa, e olha, de trás para frente, frente para trás. Moral da história, teve que pagar a diferença de R$1.000 sem ter R$1.000. Aí eu fui numa reunião de oração na igreja lá do pastor Uberlan, na época, e aí a gente está lá na reunião de oração, aí entra lá uma irmãzinha da Assembleia de Deus, que nunca foi lá naquela noite só. Aí ela me chama num cantinho e fala: tá passando pelo deserto, filho? Eu falei: tô. Ela falou: pois é, no deserto a gente passa, mas não reclama. No deserto a gente passa, mas não murmura. Então não reclame do seu deserto, não murmure no seu deserto, porque no seu deserto existe um Deus que faz milagres. No seu deserto existe um Deus que tira água da rocha. No seu deserto existe um Deus que, se você passar pelo deserto do jeito certo, lá na frente Ele vai te entregar uma grande bênção. Amém. Ela pegou e foi embora, e eu voltei para casa feliz, porque recebi uma palavra de bênção, de vitória. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu tive que fazer um empréstimo para pagar a diferença. Passado 3 meses, eu fui promovido para uma outra agência, num outro cargo, de caixa para chefe de serviço. Aí recebi uma grana legal. Aí veio um extra, que deu para pagar aquela diferença, aquelas situações. Passado mais 2 meses, eu recebi outra promoção de letra. Era chefe B para chefe C. Passado mais 3 meses, eu recebi uma outra promoção de chefe C para chefe F, porque nessa época dentro do Bradesco tinha esses chefe por letra, e nunca ninguém tinha conseguido 3 promoções num espaço tão curto de tempo. E isso veio para mim. E aí, quando eu olhei para essa situação, eu lembrei da palavra: passe pelo deserto, passe pela prova, mas não reclame, não murmure, fica firme, porque lá na frente Deus vai te abençoar. Então eu estou compartilhando isso com você, porque talvez você esteja passando pela prova, talvez você esteja passando por uma situação em que você olha e não vê saída, não vê solução. Mas eu quero dizer para você, querido, a solução não está na frente, do lado, a solução está em cima. Olhe para cima, olhe para o Senhor, de lá vai vir a solução de Deus sobre a tua vida. Assim como Deus proveu na minha vida, Ele é poderoso para prover na sua. Assim como Deus me deu um escape, Ele também é poderoso para dar um escape para você. Então não desanime, mantenha-se firme, na provação que você está passando. Mantenha-se firme, Pai, no propósito de guardar no seu coração aquilo que agrada o coração de Deus, Deus, Ele não olha para a aparência, irmãos. Deus olha para onde, irmãos? Para o coração. Às vezes nós queremos impressionar os outros com uma roupa bonita, um bom perfume, e às vezes isso até serve para impressionar pessoas, mas com Deus isso não funciona, porque Deus não se impressiona com roupa, Deus não se impressiona com perfume. Deus, Ele olha o coração. Quando o Senhor, Ele mandou Samuel escolher um rei na casa de Jessé, Samuel se impressionou com a aparência dos irmãos de Davi. Ele olhou para a beleza, para a altura dos irmãos de Davi, e ele julgou no seu coração: com certeza é um desses. Passou todos os irmãos de Davi e não era nenhum. E aí Deus manda trazer Davi, o menor, o desprezado, o rejeitado, o improvável. Aí Deus falou: é esse. Você vai falar: esse? É esse. Por quê? Porque eu não olho a aparência, eu olho o coração. Você quer impressionar Deus? Quem quer impressionar Deus aí? Cuide do que você carrega dentro do seu coração. Cuide do que está aqui, do que está aqui dentro de você. Deus se impressiona com humildade, com amor, com santidade, com justiça. Deus se impressiona com esses valores quando eles estão dentro do nosso coração, reinando dentro do nosso coração. Então, para nós sermos um Pai que ama, nós temos que cuidar do nosso coração.
Nós temos que cuidar daquilo que está dentro do nosso coração. Então, às vezes, o inimigo quer colocar coisas no seu coração que não agradam a Deus. Cabe a você tirar e manter o seu coração limpo e abastecer o seu coração com aquilo que edifica, com aquilo que é puro, com aquilo que é de boa fama, né? Então, à medida que você faz isso, o que acontece? Você se torna apto para amar do jeito certo, né? Amar as pessoas, amar os seus filhos, amar a sua esposa do jeito certo. Ser pai é saber exercer oração em amor. Pais que oram não somente plantam fé e dependência de Deus no coração dos seus filhos, mas ajudam seus filhos a receberem bênçãos e milagres de Deus. Então eu quero dizer para você, querido, se você é um pai que ama, você deve saber demonstrar amor através da sua fé em oração. Eu lembro aqui daquele pai que tinha aquele filho epilético, e a palavra de Deus diz que ele vai procurar Jesus, e ele se prostra aos pés de Jesus, e ele ora ao Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus cure, liberte aquele filho daquele mal. Então aquele filho, ele tem um pai que ora, ele tem um pai que se humilha diante do Senhor, ele tem um pai que não desiste dele por causa dos seus problemas, mas que luta pela sua restauração em oração. E aquele pai, com certeza, ele não só plantou fé no coração do seu filho, mas ele trouxe o milagre de Deus sobre a vida do seu filho através da sua postura de oração. Pais que oram, veem milagres de Deus na vida dos seus filhos. Pais que oram, trabalham com Deus para que seus filhos sejam abençoados. Eu também me lembro de Jairo, né? A palavra de Deus nos ensina que Jairo, um dos maiorais, né, do Sinédrio, ele foi procurar Jesus porque a sua filha estava mal, ela estava doente, tremendamente doente, e ele vai em busca de Jesus, e no meio do caminho as pessoas dizem para ele: desiste, porque a sua filha morreu. E aquele pai, ele quer desanimar naquele momento, mas Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. E ele ficou firme, ou seja, ele ficou firme, ele se manteve firme na fé. E ele voltou para sua casa com Jesus, e lá Jesus entrando, curou. Não somente curou, Jesus trouxe de volta a vida aquela menina. Então pais que oram, né, trazem a bênção de Deus sobre a sua casa. Pais que estão aqui, levanta suas mãos, por favor. Vocês estão dispostos a orar pelo seu lar? Amém. Assuma esse compromisso de orar, né, pela sua casa. Mas em último lugar, ser pai é saber exercer amor através da renúncia, né? A última letra da palavra amor é o R de renúncia própria. Renunciar faz parte do propósito de amar. Então, quando a gente se torna pai, a gente para de buscar para nós e começa a buscar para os nossos filhos. Quem aqui já deixou de comprar coisas para si para comprar para o filho? Levanta a mão. Quem aqui já deixou de fazer uma festa, às vezes para si, mas fez uma festa para o filho ou para a filha? É assim que funciona, irmãos. A gente começa a abrir mão das nossas vontades, daquilo que a gente poderia buscar para nós, para buscar para os nossos filhos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele renunciou ao céu por amor a nós. Quando o Filho desceu à terra e morreu naquela cruz para nos dar salvação, aquilo foi um ato da renúncia, tanto do Pai como do Filho, por amor a cada um de nós que está aqui nessa noite. O céu foi renunciado para que Jesus pudesse vir à terra, derramar o seu sangue, para que nós pudéssemos ter a esperança de salvação, a esperança da vida eterna, através do sacrifício na cruz. Então eu quero deixar aqui essa palavra, né, no seu coração. Amor tem a ver com atenção, com manter-se firme, com oração e com renúncia. Se nós amarmos, irmãos, tendo atenção com os nossos filhos, se nós amarmos nos mantendo firmes diante do Senhor, seja diante das provações, no propósito de guardar no nosso coração aquilo que agrada a Deus, exemplificando com a nossa vida o que nós queremos ensinar,
sendo sacerdote do nosso lar, se nós amarmos, irmãos, nos mantendo firmes na oração, intercedendo pelos nossos filhos, e se nós renunciarmos às nossas vontades para atender às necessidades dos nossos filhos, com certeza teremos filhos abençoados, e filhos que serão bênção também na vida de outras pessoas. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Fique em pé nesse momento. Nós vamos orar. Eu quero convidar você